Um irmão me fez a seguinte pergunta: Pastor, eu posso viver, ou como posso viver uma vida totalmente liberta do pecado? Começo a responder para você. Começar no início. Romanos 5,12, a palavra do Senhor diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Muito bem. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. Até então, eu estou referindo à natureza do pecador. Eu não estou referindo aos pecados do pecador. Mas se não for tratado pela cruz, o pecado, não tem como uma pessoa deixar de ser escrava de pecados. De adultério, prostituição, mentira, falcatrua, procurar vantagem em tudo, não importa a maneira, o meio. Bebedeira, pornografia, vocês são pecados. Se não for tratada a origem dos pecados, não tem como uma pessoa deixar de cometer pecados. Ele pode deixar temporariamente de cometer alguns pecados, mas mais cedo ou mais tarde, conforme 1 Pedro 2, ele diz, é um adágio popular, que a porca lavada voltou ao lamaçal. E o cachorro, o cão, voltou ao seu próprio vômito. Por quê? Porque a porca não deixou de ser porca. Por mais lavada que poderia estar, a natureza, aparecendo a oportunidade, voltou à prática. A ocasião faz um ladrão. A ocasião manifesta o ladrão. Ele pode até não ter roubado vários anos, mas apareceu uma oportunidade e manifestou o que ele é, ladrão. Mas nunca deixou de ele ser um ladrão por natureza. Porque o que faz um pecador ser pecador perdido não são as coisas que ele faz, que pratica, e sim aquilo que ele é por natureza. Deus em Cristo começou certo, primeiro, crucificando o pecador. Em Romanos 6,11 diz: considerai-vos mortos para o pecado. Não fala os pecados, fala o pecado. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O vivo para Deus em Cristo Jesus é a vida vitoriosa. Porque ele ganhou a vida de Cristo. Jesus Cristo foi tentado em tudo e não pecou. E ele habita no interior da pessoa que foi regenerada, nascida de novo. Mas ainda está sujeito a pecar. Mas o pecado não tem mais domínio sobre ele, porque não está debaixo da lei, de uma obrigação, de uma cobrança, de um legalismo. Mas ele está debaixo da graça, Romanos 6,14. Mas para que essa pessoa tenha essa experiência de morte para a natureza ou pecado, é necessário que ela creia que ela foi crucificada com Cristo. Ela foi batizada no corpo de Cristo na cruz. Não tem água no corpo de Cristo na cruz. Morte para o pecado.
O seu velho homem, a natureza de Adão, foi com Jesus, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que nós não sirvamos mais o pecado como um escravo. Em João 8,34 diz: aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Olha como é interessante esse texto aqui em 1 João. 1 João capítulo 3, filhinhos, versículo 7. Capítulo 3, 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aquele que pratica o pecado, o que ele está falando? Pecados? Não. Falando o pecado, a natureza, que nascemos com ela. Nós já herdamos a natureza chamada pecado, velho homem, natureza de Adão. Quem estiver em Adão, morte eterna. E quem estiver em Cristo, vida. Mas quando uma pessoa deixa de estar em Adão para estar em Cristo? A cruz. Ali define uma pessoa nova criatura para uma velha criatura. A velha criatura foi crucificada. Quando foi ressuscitada juntamente com Cristo, foi ressuscitado como nova criatura. Não está mais em Adão com a natureza ou pecado. Por isso que não é mais do diabo. Por isso que ele não pratica mais a sua natureza chamada pecado. Porque agora dentro dele tem a divina semente. Versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, cometendo pecados. Por quê? Porque já foi resolvido o pecado no interior dessa pessoa, quando ela creu que ela foi crucificada, morta com Cristo na cruz. A cruz de Cristo, que tornou a nossa cruz, porque nem era dele. A cruz era nossa. O castigo que nos traz a paz, o Senhor, Deus, fez cair todo sobre Jesus Cristo, ali na cruz. Mas eu aceitei a Jesus. Foi ele que te aceitou lá na cruz. Mas eu passei, quanta experiência passam aqui pra gente. Mas eu passei lá numa água, fui batizado numa água, falaram pra mim que o meu velho homem ficou lá naquela água, meus pecados ficaram lá. Não, esse daí é o que a pessoa diz pra você. Mas o que a Bíblia diz pra nós? Que o meu pecado ficou lá no corpo de Cristo na cruz. Não tinha água, no corpo de Cristo na cruz. E os meus pecados também foram levados lá em 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas pisaduras, feridas estamos curados. Ninguém pode dizer que não peca mais. Mas se pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas a Bíblia diz, se, todavia, contudo. Viver pecando não faz parte da nova vida. É da velha vida, do velho homem. Mas esta velha vida, o velho homem, foi com Cristo crucificado, morreu. Agora Cristo, que foi tentado em tudo e não pecou, habita no interior desta pessoa que está sujeita a pecar. Mas ele é poderoso para nos guardar de tropeço e nos apresentar imaculados diante da sua glória. Judas, versículo 24. E a Bíblia diz, em Romanos 10:38, um dos textos, o meu justo vive pela fé.
pela união com Cristo. Não pode você acreditar que você não vai pecar mais. Só eu estar dizendo, eu não vou pecar mais. Eu já derrotou. Já está derrotado. Já está fracassado. Eu não. Mas Cristo que venceu habita no meu interior. E Ele vai continuar vencendo para que eu possa continuar sendo vencedor. Por aquele que me amou. Pela vida de Cristo no meu interior. E aí, em Gálatas, no livro de Gálatas, o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, isto, andai no Espírito, andar em Cristo, no Espírito Santo, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque há uma luta entre a vida do Espírito Santo em nós, que é a vida de Cristo, e contra a nossa carne, porque ela está aí. Há uma luta. Mas o Senhor diz, Espírito Santo diz, ande no Espírito. Ande no Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre revela a vida de Cristo. Cristo é santo. Ele é obediente. Ele é submisso ao Pai. Ele cumpriu o propósito eterno do Pai. E ele está em nós. Porque diz Filipenses 1,6, aquele que iniciou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem é esse que estará conosco, fortalecendo, renovando, nos perdoando quando Ele nos conduz ao arrependimento, à confissão? Senhor Jesus. Cristo é a sua vida, para o seu viver. Definitivamente deixar de pecar. Provavelmente Ele está dizendo sobre pecados. Agora, definitivamente, o nosso pecado foi com Ele crucificado. Em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira. Tira o quê? Os pecados? Não, tira o pecado. Como esse Cordeiro de Deus tira o pecado? Quando esse Cordeiro de Deus nos atraiu e o Pai nos crucificou juntamente com Ele, no Cordeiro de Deus foi tirado o meu e o seu pecado. A minha e a sua natureza, chamada o pecado. Você já creu? Nesta maravilhosa graça de um Deus todo amoroso e gracioso. Louvado seja o Senhor. Eu não. Sou derrotado, fracassado, praticante do pecado. Mas o meu eu foi crucificado com Cristo. Está crucificado com Cristo. E estou vivendo o meu dia a dia, no namoro, no noivado, no casamento, no trabalho, no estudo, nos negócios. Cristo vive em mim. E Ele tem se manifestado. É a sua experiência. Conta a sua experiência. Comente. Se você é escravo de alguma bebida, de cigarro, de drogas, e ainda continua, tem coisa errada em você. Você já foi alcançado mesmo? Cristo é sua vida e o seu viver? Jesus Cristo faria? Jesus Cristo faria? Praticaria? É uma pergunta que nós, não é vocês, nós devemos guardar sempre. Cristo é minha vida? Ele é o poder de Deus. Cadê esse poder? Só é manifestado esse poder de Deus, que é a vida de Cristo abundante e vida em abundância na vida daquele que um dia ele creu. Essa pessoa creu na sua morte e sua ressurreição juntamente com Cristo.